Mano, eu cravei aqui, depois do Bragantino, o Corinthians não perde mais e não vai, cara. Esse time que a gente viu ontem, toda a luta, toda a garra, até taticamente, foi sem dúvidas o melhor que eu já vi fora de casa esse ano. E cara, eu falo isso com toda a tranquilidade do mundo, porque obviamente buscou o resultado com um a menos desde o começo, segurou esse mesmo resultado e tudo isso contra um dos aspirantes a líder do campeonato. O Corinthians jogou a bola que jogou contra um time que tá brigando pra ser campeão. E na boa, mano, na hora que saiu ali a expulsão do Bruno Mendes, eu já tinha arquitetado tudo, como eu ia chegar aqui, colocar o vídeo do Farede gritando burro, 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 não, 1 milhão de vezes burro! Ia ser só meia hora falando disso, batendo nesse cara que é ruim, que é péssimo, que é o pior jogador de todos os tempos. Fora o pênalti escandaloso também, que na boa, né, o senhor José Pereira ter dito que não foi nada, o VAR principalmente, não ter nem recomendado a revisão, foi um dos maiores escândalos que eu já vi nesse campeonato. E assim, todo mundo sabe que foi pênalti, né, desde a imprensa, os jogadores, até o próprio árbitro no vestiário, se brincar, deve ter se arrependido do que viu, né, ele com certeza olhou e pensou que deveria ter marcado, mas o problema foi muito além disso. O Corinthians foi prejudicado porque na sequência, né, por inconsequência também do Bruno, sai um cartão vermelho num lance que não era nem pra existir. Se ele marca o pênalti da forma correta ali na hora, nem precisava do VAR, a gente nem teria esse escândalo aí que foi o Bruno Mendes fazendo esse lance horroroso, né, um cara burro, um imbecil. E até pra informar vocês, um dos motivos ali que o VAR usou pra não recomendar sequer a revisão foi porque na análise que eles fizeram, o Bidu supostamente atrasa a passada, espera o contato e se joga. Só que é difícil você imaginar tudo isso acontecendo com ele na cara do gol, só precisando rolar a bola no cantinho, né? E pior que isso, curioso seria se ele mantesse em pé com a montada que o João Pedro deu nele e é capaz até que se fizesse o gol, saísse com um cara de cavalinho, né? No pocotó. Pô, esses caras são uns brincalhões. Tanto o VAR quanto o próprio juiz que tava de frente pro lance terem analisado da mesma forma, vai pra PQP, né? Agora, saindo desse lance, né? Porque a gente ganhou, então a gente tem que falar de coisa boa, tem que falar de vitória, tem que falar do que o Mano fez pra sair de lá com 3 pontos na mala. Rapaziada, o Mano arrumou essa defesa e isso ele tá fazendo com maestria em pouco tempo de trabalho. Como é que pode o Corinthians ter se defendido por 90 minutos com 1 a menos e sequer, preste atenção, sequer sofreu? O Cássio praticamente não fez nenhuma defesa difícil. Toda bola que ia pro gol era no meio, era aquela bolinha fraca, não tinha muito perigo e foi assim o resto da partida toda. Não é que a gente apanhou e deu sorte de sair com a vitória. Não, quase não sofreu e por pouco ainda não sai com resultado maior. Esse juiz fez realmente foi um crime. Por um momento eu jurei até que ele estava mal intencionado e queria apitar pro Grêmio, né? Porque foi um show de cartões amarelos, um show de faltas não dadas, não soube comandar o jogo, né? Acabou ali com tudo, mas acabou compensando com o vermelho depois. Vamos ser sinceros, também não foi para vermelho o lance do Fagner, mas eu tenho certeza que ele pôs a mão na consciência, pensou que ele estava fazendo merda, que poderia dar ruim para ele no final do jogo e quis equiparar ali os erros. Então, arbitragem à parte, excelente o jogo que o Corinthians fez ontem. Se brincar, o melhor fora de casa esse ano e até o melhor do ano inteiro, tá? Mano, teve a coragem de sacar o Yuri Alberto, jogou sem centroavante, com o Romero mais à frente, inclusive belíssimo gol, tá? Errou o chute, mas o que importa é bola na rede, e até entrou com um esquema de 3 zagueiros, né? 5 zagueiros no caso, que era pra dar mais certo se o Bobo Alegre não tivesse feito o que fez. Enfim, de Bidu a Fagner, de Caetano a Veríssimo, todo mundo da defesa tá de parabéns e eu mantenho o que eu falei aqui, tá? Corinthians não perde daqui pra frente e a gente vai terminar o campeonato depois do Bragantino, lógico, invicto de certa forma e muito longe da zona de rebaixamento, tá? Pode anotar. Sangue de barata? Não. Não é isso que o Duílio e o Alessandro tem não, tá? Mas também, prejudicado da forma como a gente foi, quem ficou de boa no intervalo tá maluco, já que segundo relatos, durante o intervalo, o presidente precisou ser contido por policiais depois de ter chutado a porta da arbitragem em pura revolta com o que aconteceu no primeiro tempo. E além disso, junto com o Alessandro, quando eles se encontraram ali com a equipe de arbitragem, né, o Bandeira, até o próprio José Pereira, não sei o nome dele, foram proferidas as seguintes palavras, segundo o que foi relatado pelo árbitro do jogo. E eu não vou falar para não baixar o nível aqui, mas vocês estão vendo aí na tela. E outra, sobre o caso do Alessandro, que chegou até a passar na transmissão, chegaram até a comentar um pouquinho sobre isso, aconteceu que também no intervalo ele tentou invadir a sala do VAR para tirar satisfação do porquê não deram e sequer analisaram o pênalti no Bidu, né? O problema é que assim, não é querendo julgar o Alessandro, né? Mas não tinha ninguém nessa sala que ele queria entrar, porque na verdade o VAR estava operando lá no Rio de Janeiro, na sede da CBF. Ou
seja, pagou de louco à toa, causou uma confusão enorme ali dentro, mas pra nossa sorte, né, pra gente ficar mais tranquilo, o Corinthians não pode ser punido por esse acontecimento. Na verdade, é o Alessandro quem pode tomar uma multa de até 100 mil reais da CBF e mais uma suspensão de 90 dias. Ou seja, se isso pegar, ele não atuaria mais até o fim do mandato. Fora, claro, né, outros processos individuais que ele pode tomar também e não tem mais nenhuma relação conosco. Enfim, o sangue esquentou, né? Não dá pra culpar ninguém por isso. Autor de mais um gol do Corinthians e em boa fase até, né, pelo que pode entregar, Oriol Romero fez o Timão entrar numa dívida. Aliás, ele não, né, mas o Corinthians tem uma dívida por ele quase na casa dos 20 milhões de reais. E tudo isso, fiel, porque basicamente em 2014 o Timão pediu ali um dinheiro emprestado, né, ao empresário Beto Rapa para pagar os 6 milhões e meio de reais por essa contratação. Mas aí que tá, né, apesar de ser comum esses empréstimos com empresários, o que não é comum é você não pagar depois. E o Corinthians não pagou esse cara desde então, e o que era para ser no máximo uma dívida de 7 milhões pode se transformar em quase 20 no total. Já que na época, fiel, além de juros e correções, o dólar estava valendo por volta de R$2, né? Hoje já tá valendo o quê? 5. Então assim, o valor mais que dobrou de lá pra cá, e nesse meio tempo o Corinthians tentou fazer alguns acordos para pagar ele, né? Tentou ali ficar de igual com o cara, mas fez ao todo 4 acordos diferentes e não cumpriu nenhum deles, quitando apenas 7 milhões de 19 que viraram com o tempo. E aí, lógico, depois de tantos calotes, recorrente nesse grupo, por sinal, o cara simplesmente entrou na justiça, e aí eu quero ver se não vão pagar agora. Enfim, a contratação que era para ser de 6, 7 milhões de reais vai custar quase 20 por um erro bobo, né? Acontece. Quem nunca deu um calote em alguém, né? Ainda mais no empresário. Pô, que besteira. E essas reservas recorrentes do Bidu na temporada podem não ter sido tão culpa do jogador assim, já que, segundo informações do GE, uma das metas colocadas no contrato, no acordo com o Guarani, era que, se ele jogasse mais de 50% dos jogos do Corinthians na temporada, o Timão teria a obrigação de comprar mais 50% dos direitos econômicos do Bidu e totalizar 70%, já que pagou aí nessa contratação 1,5 milhão de reais só por 20% dos direitos dele no início do ano. E de novo, não é que não vão mais comprar o Bidu. Não, ele já é nosso até 2025. Só não vai mais ser obrigado a pagar 5 milhões de reais pelos 50% dele. E lembrando que esse ano ele disputou 34 de 68 jogos na temporada. Só que ele não foi titular em todos eles, né? Muitos ele entrou no segundo tempo. E essa cláusula exige que ele participe de no mínimo 45 minutos para contar um jogo. Então, mesmo que ele seja titular até o fim do ano, o Corinthians só vai comprar essa porcentagem se quiser. E vamos ser honestos, não vai precisar, né? Duvido muito que o Corinthians vai, sei lá, vender o Bidu em algum momento, porque ele, na minha opinião, era aquele tipo de jogadores que só saem se rescindir o contrato ou quando o contrato acabar, né? Dificilmente ele vai ser vendido daqui para outro time do Brasil ou da Europa, né? Acho muito mais difícil, aliás. Então, nem precisa comprar, né? Fica com os 20%, mantém o jogador e não entre em mais dívida porque já tá difícil a situação, né? Então, fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir para mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai, Corinthians!